O capítulo inicia com Yuta já zombando do Naoya, dizendo que ele estava machucado. O mesmo disse para ele não o subestimar e logo em seguida vomitou. O mesmo se perguntou se era veneno, se a manipulação de sangue poderia fazer isso, mas disse que não. Isso era obra de uma técnica amaldiçoada, já que com aquela quantidade de sangue que foi derramado, ele não era humano. E se perguntou se era uma maldição completamente concentrada, já que o corpo dele estava rejeitando o sangue não humano que tinha entrado. E Yuta então perguntou a ele se ele deveria curá-lo, já que a sua técnica amaldiçoada reversa também poderia curar os outros. Mas, em troca, ele teria que dizer para os seus superiores que o Yuji estava morto. Então temos um flashback. Alguém gritou Jin, e o homem que estava segurando um bebê respondeu. O mesmo disse para o seu pai que se fosse tocar no assunto da sua mulher, ele iria embora. O pai do rapaz disse que ele poderia viver da forma que ele quisesse, mas era para ele desistir daquela mulher, ou ele iria acabar morrendo. O rapaz disse para ele não falar essas coisas na frente do Yuji, seu bebê. Então descobrimos que esse cara é o pai do Yuji, Itadori. Então o avô do Yuji disse para o seu filho que sabia que ele queria ter um filho e que ele não conseguiu ter com a Kaori, mas a Kaori morreu porque... E nesse momento a mãe do Yuji, o Kenjaku na verdade, chegou e interrompeu ele e perguntou ao seu sogro o que ele estava falando. Então Yuji acordou, já estava à noite, ele estava deitado perto de uma fogueira. Então Yuta deu uma risada e disse que alívio. Yuji ficou sem entender. Então Yuta explicou. Ele disse que tinha sido em setembro, quando o Gojo veio até ele e disse para tomar conta dele, e foi por isso que ele teve que fingir até aquele momento. Yuji perguntou como assim fingir? Então Yuta disse que o Gojo estava com um mau pressentimento e disse se algo acontecesse com ele era para tomar conta dos alunos do primeiro e do segundo ano. E que era para ficar de olho principalmente no Yuji, do primeiro ano, pois os dois tinham uma coisa em comum, ele também seria executado e pediu para ficar de olho nele. Então, ao invés de ter outra pessoa como seu executor, ou acabar tendo todas as suas informações confidenciais sendo vazadas, ele achou melhor conter a situação assim. Mas seus superiores não eram idiotas. Em troca de ser o seu executor, eles fizeram um pacto com ele. Então ele o matou uma vez para cumprir o pacto. Yuji então perguntou por que ele ainda estava vivo. Yuta respondeu e disse que era por causa da sua técnica amaldiçoada reversa, pois assim que o coração dele tinha parado de bater, ele começou a curá-lo com a sua técnica amaldiçoada reversa, já que ele tinha ouvido algumas histórias dele e achou que poderia funcionar. Então aquilo quer dizer que foi a segunda vez que alguém cobriu a sua morte. Isso poderia ser exposto imediatamente, mas isso é a situação que eles estavam. Por enquanto, eles vão considerar a execução oficialmente concluída. Yuji então perguntou por que ele está fazendo isso. Yuta disse porque ele era importante para as pessoas que são importantes para ele. O mesmo diz que também teve que lidar com um grande poder que não conseguia aguentar. Ele tinha pensado que aquele poder foi forçado para ele, mas ele mesmo tinha criado. Mas ele era diferente, pois o poder que o Yuji carregava não era dele, e não era culpa dele. Yuji diz que ele não entendia, pois o problema não era se a culpa era dele ou não, mas ele. E quando ele ia acabar de falar, Megumi chegou e chamou pelo seu amigo. O mesmo ficou surpreso. Megumi perguntou o que ele estava fazendo e disse para eles voltarem para o colégio Jujutsu, já que a barreira da escola estava enfraquecida. Desde que ninguém ouvia, não tinha problema ele voltar, e que eles iriam se agrupar com os senpais primeiro. Então o Yuji disse para ele parar. Não era para ele agir como tudo estivesse normal. Não era para ele agir como se nada tivesse acontecido. E gritou, dizendo que ele matou muita gente. Pessoas tinham morrido por causa dele. Megumi diz que a culpa era um deles e que não era para ele ser egoísta e desistir sozinho. Eles não eram heróis lutando pela justiça. Eles eram feiticeiros Jujutsu e ninguém poderia julgá-los. Eles sempre tinham que provar o valor da sua existência. Eles não se davam o luxo de pensar neles mesmos. Eles só tinham que salvar pessoas. Sendo assim, ele acreditava que aquilo seria o princípio das suas ações.
já que desde que ele estivesse perto, ele iria sofrer. Então ele começou a se salvando e disse que o Noritoshi Kamo tinha feito planos para aqueles envolvidos com Jujutsu para se enfrentarem um jogo de abate, e a Tsumiki estava presa naquilo. Então ele implorava, ele precisava da ajuda dele, da sua força. Bom, alfas, aqui está as regras do jogo do abate. 1. Depois de despertarem suas técnicas amaldiçoadas, os jogadores devem declarar suas intenções de participarem no jogo do abate em uma barreira de sua escolha, dentro de 19 dias. 2. Qualquer jogador que quebrar a regra anterior terá sua técnica amaldiçoada revogada. 3. Não jogadores que entrarem em uma barreira se tornarão jogadores no momento da entrada e será considerado que tinham declarado sua participação no jogo do abate. 4. Jogadores pontuam matando os outros jogadores. 5. Os pontos são determinados pelo mestre do jogo e indicam o valor da vida de um jogador. O padrão é de 5 pontos para feiticeiros e 1 ponto para não feiticeiros. 6. Com a exceção do valor de sua própria vida, os jogadores podem gastar 100 pontos para negociar com o mestre do jogo e adicionar uma regra ao jogo do abate. 7. O mestre do jogo deve aceitar quaisquer regras novas, a não ser que tenham um efeito marcante e duradouro no jogo do abate. 8. Se a pontuação de um jogador permanecer a mesma por 19 dias, o jogador terá sua técnica amaldiçoada revogada. E assim acabam as regras do jogo do abate.